Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso programa semanal Gestão de Projetos na Digital Edu. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando, estou dando mensagem constantemente aqui para vocês. Por enquanto, nós estamos ainda transmitindo para as redes sociais. Como a Digital Edu ainda é uma plataforma nova, nós vamos concentrar todo o conteúdo em breve só dentro da Digital Edu, ok? Mas se você estiver agora assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook e outras redes sociais, na tela tem um QR Code, já faça ali o escaneio, ou entre em digitaledu.com.br, faça seu cadastro, é gratuito. Você vai ter acesso ali à programação semanal, vai poder colocar na sua agenda, vai poder conhecer também os outros temas que nós temos, né? Lembrando que os encontros ao vivo aqui são diários, porém, cada programa é semanal. Por exemplo, gestão de projetos. Toda segunda-feira, um papo sobre gestão de projetos com um convidado especial. Na terça-feira, sobre carreira e empreendedorismo. Na quarta-feira, inovação e tecnologia. Atualmente, até novembro, nós estamos com foco em IA, né? É uma imersão voltado aí para o Esquenta Imersão IA, que é o evento que vai acontecer em novembro, tá? Na quinta-feira, liderança com o grande Antônio Muniz. Na sexta-feira, manhã com dados, bem bacana, vários aspectos de dados, falar de governança, gestão e tudo mais, tá? Com o Bergson Lopes Rego. Inclusive, esse é um programa oferecido, né? De oferecimento da BLR Data. E no sábado, fechando a semana com o grande Ibson Cabral, falando também de agilidade, ok? Então, são vários temas. Lá dentro, assim que você acessa, você pode clicar na parte superior em Digital Edu ao vivo, e ali vai ter um link para você também mostrar o seu interesse em estar aqui com a gente ao vivo. Você pode colocar uma palestra, um bate-papo, uma entrevista, uma mesa de debate, um case. Fique à vontade, tá? Você pode ali, se você é um expert, tem conhecimento em algum desses temas, clica lá, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente, ver a sua palestra, te entrevistar e tudo mais, ok? Então, fiquem à vontade para usar a ferramenta e em breve, vou dar um spoiler aqui, em breve, nós também teremos todos os webinars que nós fizermos aqui, você vai poder emitir na hora o seu certificado de participação. Em breve, está em desenvolvimento, fique tranquila que nós iremos mandar para você via e-mail assim que estiver liberado, ok? E só vai ter o certificado quem estiver assistindo da plataforma, porque na hora do ao vivo, nós vamos compartilhar um link que você vai clicar e já vai emitir o certificado, ok? Então é exclusivo ali e você tem que ter o acesso aqui na plataforma Digital Edu, porque é travado pelo e-mail, que é o item de rastreio. Tá bom? Excelente, gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Podem colocar suas perguntas no chat durante o nosso bate-papo. E eu quero chamar aqui hoje para conversar comigo um pouquinho, para conhecer um pouquinho da trajetória desse profissional fantástico, que é o grande Marcos Possi. Boa noite, Marcos. Oi, tudo bom? Ouvindo bem? Legal? Excelente, meu amigo. Grande Marcos, grande parceiro. O Marcos que desde o primeiro Kona GP, né? 2018, se eu não me engano, é isso mesmo, 2018, né? Tá com a gente lá trazendo conteúdos de relevância, já falou sobre riscos, sobre planejamento, sobre uma pancada de tema, né, Marco? Ô, Marco, antes de continuarmos aqui, queria que você falasse o pessoal quem é o Marcos Possi. Fala um pouquinho sobre você. Quem é o Marcos Possi? O Marcos Possi é um engenheiro eletricista que trabalhou uns 20 anos ou 23 anos montando subestações, usinas e linhas, e depois começou a trabalhar com gestão de contratos, apoios e orientações, aí entrou gestão de projetos, perícias, que é coisa de idoso, né? Quando você trabalha os primeiros 20 anos, você faz e sobe. Depois, os outros 20 anos, você orienta, anota no papel, faz pareceres, faz coisas mais calmas.
Maravilha, Marco, excelente, grande parceiro. E assim, o nosso tema hoje central é gestão de projetos, e eu queria começar com uma pergunta-chave aqui, para conhecermos um pouquinho sobre a sua trajetória, né. Eu queria ver se você poderia contar para a gente um pouco, Marcos, como é que foi a sua trajetória profissional e como você entrou dentro da gestão de projetos em si? A pergunta é boa porque me fez pensar que em 1998, um engenheiro falou para mim: Marcos, se eu fosse você, eu ia estudar gerenciamento de projetos. Por quê? Porque você já está fazendo esses cronogramas e esses histogramas. Era muita grama, né? E aí eu falei: tudo bem, eu ouvi, mas eu deixei quieto, ele era entusiasta. Aí, quando chegou em 2000, apareceu o PMI, e eu também comecei a trabalhar por conta própria, e obras, gestão de obras, planejamento de obras, gestão de projetos. Eu entrei nisso mais ou menos em 98, 2000. Em 2002, eu tive contato forte com o PMI aqui do Rio de Janeiro e começamos a desenvolver um treinamento para engenharia, gestão de projetos para engenharia. E eu comecei a ver que eu já estava fazendo um MBA em gestão de projetos, a conselho do Monteiro, e comecei a trabalhar nisso. Aí, com isso, eu percebi que era interessante você pegar o conhecimento da montagem, da construção, do desenvolvimento, da execução, e começar a mapear o planejamento, como eu fazia, e melhorar, acertar o que eu errava. E a partir de 2002, 2003, eu comecei a investir mais nessa área de apoio a planejamento, gestão. Com o PMI, aqui no Rio, naquela época, ficou muito enquadrado as coisas, ficou muito bem redondo. O MBA e o PMBOK, ficou tudo bem enquadrado. Ou seja, em 2000, já estamos situando aí, eu já entro nessa área paralela à perícia judicial, paralela a outras coisas. Então, foi nessa época que eu comecei. 2020, 2018, em 2006, me apresentaram, não vou nem falar o nome do Peter, mas me apresentaram, Peter Mello, uma ferramenta que eu já usava o Project, mas apresentou uma ferramenta que tinha mais recursos. Aí eu pude desenvolver mais e mais, aí comecei a desenvolver, escrever, e aí que resume onde eu entrei em gerenciamento de projetos, paralelo com a engenharia. Que ótimo. E não parou mais, né? Hoje você atua com com gestão de projetos, né, Marco? Como É eu uma disse, área que o pessoal é mais fala, né? fácil. O pessoal É. fala, entrou para sair depois, e também muitos não entendem também que projeto vai estar envolvido na sua vida até o final, né? Porque projetos são meios das organizações atingirem esse objetivo. Ou elas fazem projetos, ou elas são contratadas para fazer os projetos. Tem várias formas aí de alinhamento. Ô Marco, o pessoal está pedindo aqui, quando você fica em silêncio, tá um chiado no seu áudio. Mas é o sistema mesmo, por algum motivo. Quando você não estiver falando, clica no mudo, porque aí para o chiado, tá? Aí parou, e ficou tranquilo. Então, assim, você ia fazer um comentário aí, fique à vontade. Agora pode ligar. Não, não ia fazer um comentário, eu só lembrei que realmente eu podia botar. Não tem nada ligado aqui que gere Não, não, não. ruído. É um chiado robotizado do sistema. Parece que quando fica mudo no seu fone, no seu áudio, o sistema está dando um chiadinho. Mas quando você está falando, tá ok, tá tranquilo, tá? Então, assim, vamos voltar aqui ao nosso tema central, né? Então, eu tenho certeza, como todos tiveram aí, você teve vários desafios dentro da sua jornada aí, dentro da gestão de projetos, né? E quais foram esses desafios, Marco, que você teve? E como é que você enfrentou ao longo da sua carreira? Como você superou isso? Quando você fala na gestão de projetos, eu estou tentando aqui descobrir momentos em que o problema virou um desafio. Um dos desafios que eu vi, não muito frequente, era você ter que fazer uma coisa direito quando alguém que te pede não sabe o que está te pedindo.
E aí você precisa fazer direito com os melhores recursos, com os melhores materiais, no que diz respeito à gestão, e a pessoa espera um produto que ela já conhece, um jeitão que ela já conhece, e o desafio é você provar que é possível fazer as coisas bem planejadas, sem necessariamente usar esse elemento, essa técnica que aquela pessoa conhece, que existem várias técnicas, várias ferramentas e vários jeitos. Então, o desafio que eu poderia dizer para você é entregar coisas boas, tendo que administrar um conhecimento de quem pede não tão complexo. Imagina, você pergunta a alguém como fazer a coisa, ou para fazer uma coisa, porque você não sabe. É por isso que você está chamando alguém. Aí, se você não confia nesse alguém que você está chamando, ou você quer dar diretrizes ou orientações de execução, você não está contratando uma solução. Você está contratando um trabalhador que vai trabalhar nas suas condições. Eu acho que eu poderia dizer que esse seria o maior desafio que eu encontrei. Não foi dificuldades específicas na técnica, e sim no envolvido. Excelente. E nesse universo nosso aqui, falando aí de desafios, né? Como é que você enxerga nesse universo nosso aí agora com inteligência artificial? Eh, Como é que você enxerga a gestão de projetos em si com a inteligência artificial? Você vê que alguns algumas das ocupações que antes tinham dentro dos projetos vão terminar? Ou você acha que nada vai terminar, assim, vai progredir, vai melhorar com a inteligência artificial? Qual que é a sua visão sobre esse ponto, Marcos? Sobre essa tio aí de um ano para cá, né? E está dominando. Eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial, na verdade, usar em novembro de 2022, quando lançaram um aplicativo aí. Um aplicativo assim da escola primária. E o que eu vou tentar ser sucinto, porque eu falo demais, mas o Excel é fantástico. Todo mundo usa o Excel. Do veterinário ao astronauta, todo mundo usa o Excel. Mas o Excel não faz nada a não ser o que você manda ele fazer, programa ele fazer, mas todo mundo usa o Excel. Quem não usa é doido. A inteligência artificial, assim que ela apareceu, eu comecei a usar. Mas é claro que eu não peço, eu até já fiz uma experiência disso. É claro que eu não peço para ela fazer o trabalho do planejador. Ela faz muito bem um monte de coisa, resolve a minha. Eu uso todo dia. Até de manhã, quando eu tomo café, eu falo com o Sumico, que é um agente debochado, bem-humorado, que fala com sotaque carioca, comigo. Agora, é comigo, não é o Sumico. Então, a inteligência artificial, ela vem para resolver uma série de coisas que aumentam a sua produtividade, igualzinho o Excel. Agora, você não pode delegar a estruturação de uma AWS, que eu já tentei. Você não pode delegar a definição de atividades, que eu já tentei e ficou lindo. Não pode delegar a construção de redes, custos e recursos, porque vai ficar lindo. Totalmente absurdo. Então, você pode usar para agilizar e administrar o seu tempo. E os resultados são muito bons. Agora, você é o planejador e, por mais que você colete exemplos, você precisa atuar em cima. E a inteligência artificial, ela pega a média do planeta. E eu não sei se o planeta tem QI 200. Excelente, é isso aí. Eu uso muito ela aqui também. Semana passada nós falamos no nosso bate-papo aqui de segunda-feira sobre a inteligência artificial também, para riscos, né? Que as pessoas podem usar, é uma coisa que eu bato na tecla e eu acho que todas as pessoas especialistas também, que você pode usar, simulando aí ambientes para poder fazer análise de risco, de planejamento mesmo, né? Para levantar requisitos ali, eh, no projeto e tudo mais, porém, você tem que validar aqueles dados, porque a inteligência artificial ela erra também, né?
Isso é fato. Então, só tem pessoas que usam Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pegam ali, manda, coloca ali, cria um material, manda para o chefe, alguma coisa assim, e quando você vai ver, tá cheio de coisa incoerente. Isso é fato. Você falou sobre análise de risco. Na análise qualitativa, na Uhum. avaliação de riscos, é muito bom, porque, repito, ela não vai resolver. Mas quando você pede, me dá pela categoria isso, baseado no que eu te contei, ela consegue te dar vários insights. Insights. E você olha e descarta. Não tem nada a ver, não tem nada. Puxa, isso aqui eu esqueci. E aí você usa o isso aqui. Então, é como se fosse uma turba te ouvindo para dar resposta. Eles falam um monte de coisa. Aí você pega o que é interessante. Então, para insights, como você falou, em análise de risco, é muito bom. Agora, quantificações, priorizações, você pode até pedir ideia. Agora, você tem que ter a sua percepção e a sua palavra final. Você vai acabar não tendo os dados reais seu, porque você vai ter, igual você falou, você vai ter, ele vai te dar uma estimativa ali de alguma coisa que você pedir, porém, ele é um dado, vou dizer, o que é estatística naquele momento para o chat GPT, que muda muito, muda constantemente. Mas a realidade de um projeto, gente, não é a realidade de todos os projetos, então tem que botar isso na cabeça. Então, se ele falar ali no planejamento, há 3 dias para poder fazer atividade X, vamos supor que a pessoa pediu isso e conseguiu, né? Avalia direito, isso aí não é confiável nem um pouquinho, porque, né, isso aí não vem, lembrando, isso aí não vem de uma análise do seu negócio, da sua experiência, da sua vivência, vem de uma análise global, que pode falar, Marco. Eu já fiz essa experiência logo no final de 2022, 2023. Eu montei, a partir de uma carta convite do governo, que eu peguei no Google, ele montou todo para mim, ficou muito bonito. Olha, ficou muito bonito. Claro que totalmente real, era da área elétrica, né? Eu pude conferir, mas ficou muito bom. Olha, ele não levou o quê? Nem 1h30. Eu coloquei tudo na ferramenta, no Project, ficou tudo arrumadinho. Cara, ficou. Só que é totalmente para inglês ver ou para um cliente desavisado ver. Maravilha, aqui, ó, aqui no chat, olha que bacana aqui, ó. A Ana Cláudia colocou aqui, ó, sou Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado, Ana, cuidado, Ana Cláudia, porque o Ctrl+C, Ctrl+V tem hora que coloca a gente numa pegadinha gigantesca, viu? E a gente acaba se dando mal. O grande Aguinaldo aqui, abraço, Marcos e Wagner, excelente. Só dá boa noite pro pessoal que está com a gente aqui no chat. Desculpa. Não, gente, tá difícil de falar aqui, peraí. Carlos Oliveira, Mariano Hope, sejam bem-vindos. Pedro Dias, Abner Rueda, maravilha, Aguinaldo Cruz, seja bem-vindo, Ana Cláudia. Quem tiver aí presente já pode colocar dar um boa noite aí, tá? Pode colocar suas perguntas no chat, fiquem à vontade. Vamos lá, Marco, continuando aqui, nós falamos um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua visão sobre a inteligência artificial, que é um assunto que está muito, né, em expansão aqui em todos os lugares. Mas voltando para o gerente de projetos, tá? Como é que você enxerga o papel do gestor de projetos? Ok? O que mudou nos últimos anos? Quando você entrou na gestão de projetos, você começou a desenvolver para hoje. Como é que você vê esse papel do gestor de projetos? Bom, quando eu comecei a ver isso, já estavam entrando as companhias telefônicas móveis no país. Então, a preocupação era fazer caber o que nós planejamos dentro da execução para não ter prejuízo. As margens de lucro eram muito pequenas. Então, naquele momento, davam uma importância tremenda para o gerente, o nome gerente de projetos, porque esperava-se que ele garantisse que os 3% de lucro iam se realizar. Porque qualquer erro numa margem tão pequena é prejuízo. Então, no começo, eu vi que havia uma expectativa de uma esperança muito grande.
mas eu lembro também que o mercado estava só com a FGV e mais uma virgulinha formando gente nessa área. Quem nunca tinha visto isso e estava entrando, a engenharia sempre teve esse problema de planejamento como uma proposta de competência no trabalho. Mas aí começou a aparecer a necessidade do gerente, e naquele ano 2000 eu via como uma grande esperança, uma expectativa muito grande. Agora, em 2024, a quantidade de pessoas certificadas, a quantidade, porque quando aparece uma oportunidade, parece que todos migram para aquela carreira. E as outras carreiras ficam desmerecidas. Eles Mas são jogados, migra, né? como migra muita gente, você pode ter o problema de ter inflação e nem sempre todos de excelente qualidade. Então, ao mesmo tempo que houve uma oferta grande demais, as formações foram nem sempre as melhores possíveis, aí o mercado já demandava, procurando gerentes para tocar. Aí o mercado passou a treinar os seus profissionais para fazer o que tem que fazer e também tomar conta da gestão. Então, eu vejo que hoje, eu já falava isso em 2000, mas hoje, gerente de projetos é uma atribuição do Wagner. Se o Wagner vier trabalhar para montar um armário e não tiver o conceito de gestão na cabeça, se o Wagner vier para montar uma linha de dutos e não tiver isso, é a mesma coisa que contratar alguém sem carteira de motorista. Em 1980, eu fui contratado e, para eu ir, eu ganhava um motorista e ganhava um carro. E um dia me deram um intérprete. Hoje, o Wagner tem que ir com o carro dele, dirigindo com a carteira dele e falando muito bem alemão. O mundo mudou. Então, aqui eu via em 2000 como uma especialização, hoje é uma atribuição, faz parte da... que nem inteligência artificial. Vai É uma chegar um momento que obrigação, né? é uma obrigação pela questão do mercado e concorrência. Você não vai perder emprego para IA. É uma frase que nego repete. Você vai perder emprego para quem já trabalha usando IA. É que nem um engenheiro civil que não mexe com Excel. Não vai arrumar emprego, porque não sabe fazer orçamento. Na mão não dá para fazer um orçamento, um cálculo ou uma estimativa de quantidade. Sim, e disse tudo, Marco. Vamos mudar aqui, depois eu faço uma outra pergunta minha aqui. O Elton Menezes, ele colocou aqui o seguinte: quantos mais riscos identificados numa AQR de projetos, significa que o projeto tem qualidade nos riscos que impactam o caminho, ou pode também significar que o projeto é ruim? Isso é uma pergunta para mim? Isto. Então, se é uma pergunta para mim, eu vou responder com a resposta de um consultor. Depende. Olha, a pergunta me parece que traz uma percepção de só porque tem muitos riscos, o projeto é de baixa qualidade. Não. Eu diria que, pelo que eu já vi por aí, quando você faz um levantamento de riscos sem o planejamento do gerenciamento de riscos, do planejamento, do gerenciamento dos riscos, te dá as diretrizes. Não vamos falar de riscos políticos. Não vamos falar de riscos ambientais. Aí não tem tantos riscos, porque nós estamos contornando, definindo as condições de contorno da nossa análise de risco. Aí, quando você vem para a QR, deve ser análise qualitativa de riscos, você já vai ter uma diretriz e não será condenado porque mudou a prefeitura. Não vai ser condenado porque, no planejamento de risco, se você não faz isso, e eu já trabalhei com projetos onde eu estava na parte de apoio à gestão de risco, você não dorme. Aquele que trabalha com gestão de risco é uma hiena. Passa o dia inteiro lamentando que um dia vai cair o telhado e não cai. Então, você fica o tempo todo arrumando o problema, lembrando que
precisa dar as definições de contorno. Eu ainda tinha as definições de contorno, mas a quantidade de problema que a gente podia imaginar pela análise e o desenvolvimento não acabava nunca. Só acabou quando chegamos no final. Porque o que podia dar errado é a casa cair, a cadeira quebrar. Não tinha mais o que você inventar. Então, não diria que o projeto é ruim, eu diria que a sua análise precisaria de uns balizadores e que você não seria condenado porque não considerou risco. Não, tem que ter um limite, porque para dar errado, tudo pode dar errado, até um meteoro. Você não considerou um meteoro? Como não considerou? Em Santa Catarina, em 2020, 2004, 2012, não sei, 2000, teve um furacão. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, o Brasil não tem. Teve furacão em Santa Catarina. O mundo está mudando, tem alagamento no Rio Grande do Sul, tem incêndio. Não tem limite, né? E se você considerar os riscos meteorológicos, climáticos, aí você vai dizer que seu projeto está muito ruim. Não, seu projeto está muito ruim. São as condições de contorno que não foram bem definidas. Fantástico, é aquilo, né, os riscos, a quantidade não tem limite inicialmente, você tem que levantar mesmo, depois você precisa, lógico que nós vamos detalhar isso aqui, mas depois você precisa colocá-los ali numa tabela de prioridades, para ver, né, depois de fazer uma análise do impacto que esse risco pode ter. Então você pode virar e falar assim: "Olha, tem muito risco, mas 30% aqui, ele é leve, é pequeno, vamos desconsiderar, vamos botar no desconsiderar não, vamos colocar aqui numa caixinha separada. Ah, esse aqui é nível, tem 20% que é assim, tem 10% de riscos que impactam grande aí no projeto. Então, vamos avaliar esses aí. Então, assim, às vezes a quantidade de risco que está no projeto não é igual o Marco falou, né? O Marcos, não é que o projeto é ruim, mas sim que às vezes você está deixando passar muitos riscos que não são prioritários para análise no momento. É uma forma de enxergar. Colocando uma vírgula na sua frase, eu diria: e depois de um tempinho, faz tudo de novo. Porque o que era pequeno fica grande, o que não existia existe, o que existia sumiu, e o que era impacto forte não é mais relevante. Trabalhar com o componente do risco é ter uma equipezinha ou uma criatura que é um chato, que é um irritante, que vive o tempo todo procurando problemas. É isso aí, Marco. Nós vamos marcar, fica o desafio e depois marcar, vou marcar uma mesa de debate, gente, com vocês aí, que é um tema que está desde o primeiro dia, está sendo citado, que é risco, né? Fazer um debate sobre a análise de risco, sobre riscos em si, na gestão de projetos, tá? Então fica aí um desafio para mim aí fazer essa mesa de debate em alguns dos próximos encontros de segunda-feira. Vamos lá, Marco, falamos agora um pouquinho sobre a gestão, sobre o gestor em si, de projetos. Quais competências você vê hoje? Ah, eu quero ser um gestor de projetos, tá? Nós vimos que nós temos que nos capacitar. As vagas, elas exigem conhecimento em gestão de projetos, vivência em gestão de projetos. Então, para as pessoas que estão começando agora, por exemplo, quais são as habilidades essenciais que você acha que um bom gestor deve ter? Bem, eu sou uma pessoa muito complicada. É, é, Você tem habilidades de relacionamento, você tem habilidades técnicas, aquela figurinha do antigo guia, era um quarto, conhecer o ambiente, ter habilidades técnicas, administrativas e emocionais. As técnicas é você ter certeza e segurança de como fazer os gramas, os cronogramas, histogramas, anagramas. Essa é a técnica. Então, você aprende isso. Você faz um treinamento, você aprende isso. Então, fica seguro. Aí você tem a parte administrativa, que a documentação, a disciplina de fazer documentos, coisa que as pessoas dizem que não fazem porque não tem tempo.
Então, você tem que montar uma equipe ou um secretário para ajudar a fazer isso. É uma competência. A outra competência, como você estava questionando, é a competência de conhecer o ambiente. Porque o que deu certo em Minas não dá certo no Ceará. O que dá certo no Ceará não dá certo no Rio Grande do Sul. É muito específico. Eu tive um projeto uma vez onde o pessoal veio da Bahia para fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro de desligamento de subestações para a implantação de um sistema. A criatura falou que ele faria tudo em 15 dias, desligando, para quem é do Rio, desligando a subestação de Copacabana durante só 15 dias. Se você desligar a subestação de Copacabana no Rio de Janeiro, Copacabana, Leme e arredores ficam sem luz e não tem recurso elétrico. Eu acho que o pessoal de Copacabana não vai gostar. E a concessionária não vai deixar você desligar. Ou seja, mas na Bahia deu certo. Claro, você fez numa linha, num conjunto de trabalho no interior da Bahia. A realidade lá deixam as pobres criaturas sem luz 15 dias. Ninguém pergunta, não, deixam. Agora, aqui, em outras condições, a da análise de risco, inclusive, não dá certo. Então, as competências, elas passam, na minha opinião, por final, e eu não sou bom nisso, principalmente pelo relacionamento. É você ser capaz de olhar para o Wagner e dizer: Wagner, eu acho que você não está certo. Com essa calma, é você conseguir levar todo o planejamento e todos os estudos que você fez da melhor opção. Wagner, com uma pessoa, Wagner, não será possível a gente fazer 5 coisas. Sem gritar com Wagner. Eu não sou muito bom eu sou muito bom, não, acho que eu não sou bom nessa área, nessa competência dos skills, dos soft skills, né, que o pessoal chama de comunicação, harmonização e administração de pessoas. A liderança, até que eu tenho alguma, né? Eu já consegui várias coisas, mas tem sempre que ter uma barreira, uma proxy de pessoas que comunicam, documentam e falam com o Wagner, senão eu danço. Que ótimo, que maravilha. Mas aqui, deixa eu só fazer, antes de continuar, fazer aqui uma retratação aqui. Eu cometi uma gafe. A Ana Cláudia, ela falou, não é que ela é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ela colocou aqui, sim, tem que validar a IA. Sou contra Ctrl+C, Ctrl+V. Deu um trava-língua aqui. Aí, na hora de falar, na hora de ver aqui, eu entendi que sou Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ela falou aqui que ela é contra. Sou Ana Cláudia Fontoyan. Acho que é isso. Tá, eu tô ficando cego. Sou contra Ctrl+C, Ctrl+V. Desculpa, Ana Cláudia. Desculpa. Vamos lá, Marcos. Seguindo aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho da visão do Marcos Posse sobre a gestão de projetos, né? Como é que você, Marcos Posse, tá? Como que você se mantém atualizado de novas práticas, tendências da área? Tem alguma fonte específica, né, ou uma inspiração que você gostaria de recomendar para o pessoal? Tirei do mudo. Eu acredito, eu tenho feito isso, né? Eu não vou dizer que eu acredito, eu tenho feito. Você tem várias fontes. O que você tem que fugir é do hype. Um exemplo: tem gente vendendo cursos, tem gente influencer no YouTube da IA. Parece que tudo se resolve na IA. Então, eu fujo de fontes que são hype. Também eu procuro ver, e é por isso que eu investi tanto no Kona GP, como modelo de apresentação. Você tem congressos fora, o Control tem um congresso fora, tem evento frequentemente em vários lugares do mundo e todos virtuais, com alguma presencialidade, que trazem conteúdo
conteúdo diferente. Não é o Wagner vir apresentar um caso de sucesso do Wagner. Ele não faz mais que a obrigação dele fazer sucesso. Então, existem... Eu esqueci o nome do negócio. Eu devo até apresentar um trabalho, eu esqueci o nome. São congressos que vêm de fora. Os congressos que a gente vê no Brasil, e eu repito, o modelo do CONAGP traz uma quantidade, uma diversidade de informações, inclusive eu posso escolher. Eu não gosto disso, não gosto que eu digo, eu não acredito nessa técnica, eu não vejo, mas tem 3 do lado onde eu acredito. Não acredito porque não apliquei, não acredito porque não funciona. Então, como fonte, você tem que buscar alguma coisa fora. O que eu tenho visto no nosso país é muitos congressos que repetem mingau ou que falam bem do Wagner Drummond, que não faz mais que a obrigação dele fazer o trabalho dele direito. Então, conhecimento novo, tem o Stephen DeVoe, tem um cara na Índia, tem várias pessoas que pensam alguma coisa diferente e jogam. Não deu certo. Não deu certo. Goldram, a teoria da corrente crítica, que o pessoal vendeu muito, eu tive contato com a equipe deles, hoje você não vê. Tem gente aí que vendeu, treinou, mas você aplicar na engenharia, não aplica na engenharia. Já se mostrou, embora existam pessoas que afirmem que funciona, embora não apresentem os casos, eu, respondendo, fechando a pergunta do Wagner, você tem que pesquisar fora do que está todo mundo falando igual. Então, no LinkedIn você tem contatos que apresentam coisas de fora, e você no LinkedIn tem muito hype, tem muito oba-oba. E eu repito, pela 4ª vez nessa fala, o CONAGP, ele começou de um jeito... O Wagner falou comigo no começo, no primeiro CONAGP, começou de um jeito que mostrava que era barato, significa que no Brasil tem muito pobre, enquanto outros congressos só falta $100. Começou com uma diversidade muito grande e começou com todo mundo que tem algo a falar, e não o meu amigo Wagner. E não o Wagner top voice. Não que ele não traga os top voice, meus amigos, mas tem a opção de você ouvir coisas que você jamais ouviria. Então, se você pergunta onde você se atualiza, você tem que procurar em coisas que não são mingau. E nós temos o Planning Planets, que é uma comunidade internacional que tem um PMBOK dele muito mais completo e grátis do que o PMBOK do PMI reservado, restrito, comercializado. Você tem os eventos da ACE. Os eventos da ACE geram publicações. Eu já apresentei um caso, não é qualquer um, não estou falando que eu não seja qualquer um, mas não é qualquer um que apresenta, porque o filtro da ACE é de conteúdo, não é um meu amigo Wagner, nem é o Top Voice. Embora talvez tenha um Top Voice lá. Mas, de qualquer maneira, a resposta é: busca fontes alternativas e analisa o que você está recebendo, porque ouvir a mesma coisa é que nem falar da curva S. Vamos falar da curva S décadas, e aí não muda de assunto, né? Então... Que ótimo. Você até citou aí na sua fala o grande Elior Goldratt, né? Eu tive a honra aí de conhecê-lo, participei da última apresentação, da última aparição nele no Brasil. Não sei se foi a primeira, se foi a última. Na verdade, foi a última, não sei se ele teve antes, né? Mas ele teve no Brasil, lá em Curitiba, num evento da empresa dele, né? Que eles faziam em vários locais. E foi bem interessante. Logo depois ele veio a falecer, mas deixou aí muitos conhecimentos, né?
E seguinte, Marco, você falou também sobre o CONAGP, né? A gente busca, o evento, para quem não conhece ainda o evento, ele vai acontecer em julho do ano que vem, aconteceu em julho agora, então, em breve nós vamos começar a divulgar a planilha para vocês poderem reportar palestras. Então, a gente traz muito cases de empresas, né? São empresas que não são pessoas, muitos deles não são palestrantes em si, profissionais, tem também palestrantes profissionais no evento, mas a gente busca dar as oportunidades também para aquelas pessoas que têm um bom case, um bom trabalho, um bom desenvolvimento. Geralmente, as pessoas que vêm para o CONAGP são pessoas da área, realmente, pessoas que estão com a mão na massa, então é isso aí. E o Marcos, né, tá com a gente desde a primeira edição, Marcos Posse, o Farrab Dolayan, grande parceiro também, o Boiadjan, né, por várias edições, já participou, do Darcy Prado, Ricardo Vargas esteve com a gente aqui também em 2022, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, depois vocês conhecem mais sobre o evento, em breve vou começar a divulgar ele, ele vai ser só em julho do ano que vem, tá? Tem uma pergunta aqui do Pedro Dias, o Marcos, que é o seguinte: que ótimo, Marcos. Como você me indica persuadir as lideranças da empresa que o planejamento de projetos é necessário para os projetos? Tudo feito sem cronograma atualmente, e vejo isso como um grande problema. Se eu tivesse a resposta dessa pergunta, eu estava rico. Mas olha, eu estava lendo as perguntas enquanto você falava, eu vi essa pergunta aqui do Pedro. E talvez, no caso da confiança do ano 2000, e eu falei que em 2024 eu vejo pessoas com menos confiança, porque tem muita gente, não sei, eu diria, eu já falei isso uma vez para alguém ou para alguém, a hora que você botar no seu currículo Wagner, PMP, PTB, PT, piu-piu, tira isso e coloca assim, Wagner, redução de 5% em custo indireto em obra de grande porte. Redução de ociosidade através de avaliação Lean no projeto da construção de não sei o quê. Aí você não tem letrinhas. Você vai ter declaração comprovada matemática de ganhos. E aí o que eu poderia dizer, Pedro, é que quando você escrever isso, o cara vai ler e vai perguntar, mas como, Pedro, você conseguiu isso? E você vai dizer, eu fiz planejamento e obriguei o pessoal a seguir. Porque tem gente que faz planejamento e os executores fazem coisas diferentes. E aí o cara, mas é verdade? Eu fiz o planejamento, expliquei que ia dar uma redução de 8%, errei e dei uma redução de 5%. Quando aparecer currículo assim, Pedro, eu acho que as pessoas vão esquecer o vírgula PNP, vírgula PTB, vírgula SPS, vírgula, e vão pensar, e vão pesquisar isso. E como é que você conseguiu, Pedro? Você não tem certificação? Não, eu só fiz um planejamento e mandei seguir. E eu pensei nisso, né? Quando eu fiz o planejamento, eu reduzi a ociosidade, botei turma trabalhando de noite. E se eu pudesse responder essa pergunta, eu diria isso, não é persuadir, é informar. Olha aqui, eu consegui. Eu queria 8, mas só consegui 5. Te garanto que nem vai te contratar, porque contratar alguém para fazer o que o Wagner faz, meu caso de sucesso, é obrigação tua. Eu quero ver você reduzir coisas. É aquele negócio, né? Mostra os benefícios que eles vão obter se aderirem aí a começar a olhar para esse lado do planejamento, né? Porque o planejamento, ele ajuda você a prever coisas, gente. Inclusive, entra aí também a análise de risco e tudo mais, mas o planejamento te ajuda a prever, e se você tem boas ferramentas, bons processos, não adianta ter ferramenta e não ter processo. Isso é muito importante. O processo de planejamento, de controle, execução
cronograma, que use o Excel, não estou falando de ferramentas aqui, tá? Isso é muito importante mesmo, porque um planejamento mal gerido, você não tem visão, então com o cronograma ali você vai ter uma visão melhor do empreendimento, você vai poder ali avaliar impactos, fazer simulações, dependendo da ferramenta que você tem. Inclusive, não está aqui para eu perguntar sobre isso, mas eu queria que o Marcos falasse um pouquinho para a gente, porque atualmente, quando a gente fala em planejamento, foi até bom, Pedro Dias, né? Pedro Dias. Porque atualmente, quando se fala de planejamento, as pessoas imaginam o seguinte: project, Excel, e também, se forem de empresas grandes, né, mais complexos, com projetos complexos, fala-se em Primavera. Então, são as ferramentas que mais são vistas hoje, de fato. Você usa o Spider, né, Marcos? Como é que é o Spider? Ele é gratuito, ele é pago, as pessoas podem conhecer o Spider? Fala um pouquinho para a gente aí, por que você usa o Spider? Como eu falei, eu usava o Project desde que eu comecei a planejar. Na verdade, eu planejava com papel quadriculado. Você pinta os quadradinhos e aí as barras vão aparecendo. Depois inventaram o computador, e veio o Project. Caiu no Brasil, chegou com os americanos o Project. E, na época, a Stay trouxe o Primavera para o Brasil. Mas o Primavera é um software concebido para planejamento, criado por planejadores, enquanto o Project foi concebido por programadores para uso de planejamento. A própria Microsoft não usa o Project para gerenciar os seus projetos, porque se usasse, veria os erros que ele tem e consertaria, principalmente há um tempo atrás do dinheiro. E aí a pergunta, como é que eu usei o Spider? Simples, porque eu sempre fiquei pesquisando, né? E como eu disse, eu não pesquisava só dentro do Mingau, eu ia procurar rapadura, fora. E aí o Primavera apareceu, eu treinei Primavera, fiz treinamento Primavera na Stay, a Verano depois chega e tira Stay, e aí eu comecei a ver que tem o Artemis, porque o Artemis saiu da White Martins e me chamaram para treinar Project, e o Artemis era muito melhor que o Project, mas o contrato interno. Então, eu sempre fiquei ligado em ferramentas. O Safran, o Sumaris. Aí, o Peter Mello apresentou para mim, não, para um monte de gente, mas eu tenho contato com ele, que nem o Wagner falou do Goldra, eu vi uma ferramenta horrorosa. E aí, eu experimentei, achei um horror, e parei de usar, porque era muito feia. E aí, mas não estava conseguindo desenvolver. Não estava conseguindo desenvolver o que eu precisava com o Project. E o Primavera era impossível de usar. Pesado, grande, caríssimo, cheio de... Então, eu voltei para o Spider e engrenei no Spider. E aí, a partir daí, o que você consegue fazer com o Spider, você não consegue fazer com o Project. Ao contrário, o que você não consegue fazer com o Project, que o Spider faz. Logo, se eu tenho duas ferramentas e eu preciso trabalhar, não vou usar uma pá de plástico. Eu vou usar uma pá de ferro. Não vou usar uma picareta de vidro. Eu vou usar uma picareta de aço. Mas todo mundo usa pá de plástico. Então, usa. E quando der errado, vão me chamar para eu poder cavar com a pá de ferro. Então, eu uso o Spider porque ele tem muito recurso e você acaba querendo mais e não tem. Você acostuma de que ele te dá um monte de coisa, você quer mais e não tem. Tem vários usuários que estão usando e implantando na empresa e que estão querendo mais. E a gente entra em contato com o desenvolvedor responde que vai fazer ou que não vai fazer. Mas responde. Tentei vários contatos com a Microsoft, nunca deu certo para acertar o project. Então, a resposta ao Wagner é que, numa análise, eu faço perícia, numa análise técnica lado a lado, você pode provar que
A penicilina cura. A fumacinha do pajé não cura. Então, não é uma questão de você, não, meus princípios dizem que eu tenho que usar a fumacinha do pajé. Aconteceu isso, de fato, no Brasil, numa aldeia indígena, que não queriam levar a criança para o hospital. A fumacinha do pajé não curou a criança. Aí levaram para o hospital, a criança voltou curada. Eu não posso atender a um cliente com uma pá de plástico, nem com a fumacinha do pajé. Eu não faço isso, nem que ele seja da tribo Yanomami. Não me contrata, vai contratar outro. Ele não vai ter e o negócio não vai funcionar, mas pelo menos eu não sou cúmplice desse assassinato. Excelente aqui, ó. O Elton Menezes colocou aqui: Copilot já tem interface com Project. Como o Primavera tem, ele completou aqui, né? O Copilot tem interface com Project. Primavera usa qual IA? Você sabe sobre isso, Marco? Até onde eu pesquisei, até onde eu conheço, o Copilot está muito ligado às ferramentas do Office. Uhum. E o MS Project não é do Office. É claro que ele usa as bibliotecas do Excel. É Uhum. claro que é a biblioteca do Word, mas ele não é do pacote Office. Ele é separado. E como é que você usaria o Copilot no Project? Simples, arrumando o texto, melhorando o texto, padronizando, como se fosse uma macro, né? Uma macro mais inteligente. E o Primavera, é lamentável dizer, né? Embora seja uma ferramenta que não erra, fulano comprou Beltrano, Beltrano comprou Cicrano, Cicrano comprou Cicrano e que Então, veja, o Primavera ele era um software desenvolvido por uma equipe da Primavera. Depois veio Era a representante Oracle. Verano, né? Isso. A Sun comprou o Primavera, a Oracle comprou a Sun. Parece aqueles peixes que um come o outro. Uhum. Pergunto a você, uma empresa tão grande como a Oracle, com tanta coisa para ganhar dinheiro e fazer coisas, vou gastar dinheiro e tempo para evoluir Primavera, consertar Primavera, estender Primavera. Então, eu não tenho conhecimento de IA no Primavera, não. A menos que você junte o Gemini, o ChatGPT, o Llama com Primavera, você vai ter. Fica até um desafio para mim aqui. Eu vou mandar mensagem hoje para Joyce da Silveira, grande especialista em primavera também. Mas provavelmente, se ela tem alguma, é a IA da Oracle, não sei qual que é, né? Mas eu vou olhar com ela e no próximo encontro aí eu vou ver se eu trago essa resposta, tá? Para vocês. Maravilha, vamos lá então. Ô Marcos, seguinte, nós estamos chegando ao final, já são 8h54, passa muito rápido, né? Eu queria fazer para você uma última pergunta aqui, mais focado aí para você, para sua indicação para as pessoas que vão assistir aqui ao vivo, que estão aqui ao vivo, também aquelas que vão assistir as gravações, né? Qual conselho você daria para aqueles que desejam se destacar e crescer profissionalmente na área de gestão de projetos? Primeiro, o consultor falou depende. Agora, o conselheiro vai ter que falar, vós ouvis o que eu tenho a vos dizer. Eu não teria um conselho para dar, não, ou uma ideia. Eu só diria o seguinte, se você colecionar resultados e colocar... Não é assim, a empresa que eu trabalhei, Xerox, nem sei se existe, Xerox, e botar... Não, é Xerox, ganho de implementação com o seguinte... Se você colocar isso, você não só diz aonde você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, mas o que você deixou lá. Eu acredito que na área de gerenciamento de projetos, gestão, administração, num lugar que não tem nada,
Eu não vou falar isso, mas vamos lá. Num lugar que não tem nada, Pode qualquer falar, fica à coisa vontade. de gestão de projetos, maravilhoso. Uma gestão de projetos mal implementada, capenga, é maravilhoso. Tem uma técnica desenvolvida recente, que eu não vou falar o nome, que disse que se você aplicar a um ganho mínimo de 3% no geral, é claro, se aquilo é uma zona e nada está arrumado, qualquer coisa que você aplicar direito, com os princípios chamados iniciação, planejamento, execução, encerramento, com um controle contínuo, vai dar um ganho. Agora, eu quero ver você pegar uma empresa boa, azeitada, toda documentada e botar isso e dar um ganho de 3%. Então, o conselho que eu daria é: para de seguir gurus, para de seguir hype, ou comprar curso de A e começa a colecionar. Anota no teu caderno: cara, eu fiz isso e deu isso. Faz um relatório, manda para o cara, divulga, e aí você escreve. Na última empresa eu fiz isso, deu isso. Eu fiz isso em 1980. Não, 84. E ficou maneiro. Ficou maneiro. Depois eu fiz isso em 96. E ficou maneiro. Eu não apresentava o Marcos Ponce, que é engenheiro. Não, eu botava lá, o que eu fiz, o que eu montei. Eu montei as subestações de gás SF6 em todo o Rio de Janeiro, aqui, as primeiras, fiz manual. É resultado que eu tenho que mostrar. Não, Marcos Ponce, eu só boto assim, Marcos Ponce, engenheiro eletricista, eu não boto, nem tenho, né? Marcos Ponce, vírgula, PPP, PT, PMDB, PSDB, eu não boto esse monte de coisa do meu nome. Primeiro que eu não tenho, aliás, eu devia ter. Primeiro que eu não tenho. Segundo, porque eu acho muito mais interessante você mostrar resultado. Era esse conselho que você queria? Isso aí, o conselho é conselho, cara. Conselho é conselho, fica à vontade, já tá dado aí e faz todo sentido, né? Registrar os ganhos que você teve nas organizações. Tem gente que consegue muito ganho na organização, dá muitos benefícios para ela durante o processo, não registra isso de alguma forma, né? Acaba, isso pode virar um artigo, isso pode virar, lógico que tem coisas que são confidenciais. Aí não estou falando para você poder pegar os números que você conseguiu e colocar, ó, empresa X obtive um ganho para ela de tantos milhões. Isso aí é complicado fazer, mas você pode criar aí cases. Se você estiver na empresa, por exemplo, e a empresa vai gostar, tá, gente? Isso aí por quê? Porque é visibilidade para ela. Então, se você está numa organização hoje, você traz muitos benefícios para a empresa. Cria um case ali do sucesso que você teve, da sua ideia, de como você implementou, como é que foi feito, e divulga. Aonde for fazer isso? Você pode colocar em eventos, você pode criar um artigo aí no LinkedIn, cria um artigo técnico, né? Passa a compartilhar aquilo que você teve, que você obteve de benefício na sua trajetória, né? E quando você coloca isso para poder fazer, isso que é bacana, você acaba pesquisando mais para entender as melhores formas de expor aquilo e você aprende mais ainda com aquele benefício que você trouxe. Tá? Então é uma dica pessoal. Agora, para a gente finalizar, Marco, eu queria fazer aqui um bate-bola, que é uma pergunta, é o seguinte: eu vou te perguntar, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não precisa justificar, não precisa justificar a sua resposta, tá? Só fala na lata aquilo que você quiser. Se você, alguma pergunta que você não fizer sentido, não tiver, você pode falar, pula, que aí eu vou para a próxima. Não vai cair a live, não? Não, vai não, vai não. Pode mandar bala aqui, ó. Vou começar, hein? Vamos lá. Ferramenta de gestão de projetos preferida. Spider, Habilidade mais importante para o gestor. liderança e segurança, assertividade. Maior inspiração profissional. Alguém que te inspira. Pula, Uma palavra que define gestão de projetos para você. trabalho.
Um país onde você adoraria estar em um projeto. Brasil. Ah, maravilha. Qual o projeto mais memorável que você já participou? A construção, a assessoria para a construção da ponte, terceira ponte do Rio Orinoco, na Odebrecht, Venezuela. Opa, maravilha. Se você não fosse gestão, não fosse da área de gestão de projetos, você gostaria de ser o quê? Avô. Aqui. Maravilha, cara, maravilha. Um conselho para quem está começando agora. Registra o que você faz e procura coisas que não são mesmice. Boa, boa, fechando aí com chave de ouro. Grande Marcos Posse, cara, é um prazer ter você com a gente aqui na Digital Edu. E também, né, desde a primeira edição no CONAGP, ano que vem tem muito mais. Tenho certeza aí que as pessoas têm muito a ganhar, né? O Marcos já fez palestras, workshops, já fez palestra e workshop no mesmo evento. Então, assim, sempre trazendo um conhecimento novo e tem muita coisa para tirar ainda desse cara, hein? Esse aí tem um conhecimento gigante. Tem sim, Marco. Né? Não vem com essa, não, né? Eu queria deixar aqui, ô Marco, aberto agora para você fazer as suas considerações, sua mensagem final e despedir desse público maravilhoso que está conosco. Ok, o bate-papo, eu sou uma pessoa que fala muito besteira, né? Eu falo coisas assim que eu preciso até pensar. Mas eu acho que esse tipo de podcast, não, esse tipo de entrevistas que o Wagner tem feito apresenta várias maneiras de pensar. E aí eu acho que se você assistir, no mesmo tema que a gestão de projetos, bate-papo de gestão de projetos, se você assistir os diferentes criaturas, você vai pegar de cada uma alguma coisa interessante e construir com as coisas interessantes uma ideia para você desenvolver. Então, acho que vale a pena ouvir e conversar com pessoas. Eu converso com muita gente. E como nós temos os contatos, o Wagner tem, você pode conversar com o Peter Mello, que foi o primeiro aqui na gestão de bate-papo, a menina que eu esqueci o nome também, que também na semana passada falou, e trocar, olha, isso, porque tem os contatos, você pode fazer contato. Então, eu acho que daria para você desenvolver bastante conversando. E, repito, sai da mesmice, sai das raivas. Não que você não deva participar. Faz oba-oba, toma sorvete. Agora, para levar a sério, procura coisas que vão te edificar, te completar e que vão te formar para que você possa fazer diferença na hora que você apresenta alguma coisa. Maravilha, grande Marco. O nome foi a Michele Roldan. Michele Roldan, um excelente profissional também. Ô Marcos, em nome daqui da nossa organização, eu quero deixar aqui de novo a gratidão por você estar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua experiência na gestão de projetos. Você pode ter certeza que em breve vamos entrar em contato para conversarmos um pouquinho mais sobre temas específicos. Então vamos falar sobre gestão de projetos em si, gestão de risco, análise XYZ. Vamos trazer muito conhecimento pessoal aqui ainda. E já te convido vou definir a data ainda, a participar conosco como painelista do painel de risco, tá? Que nós vamos fazer provavelmente no próximo mês. Não está definido ainda o dia, mas eu entro em contato com você. Combinado? Maravilha, Marco. Um abraço, meu amigo. Sucesso.